Pessoal, hoje eu vou perguntar, né, para vocês sobre ansiedade. Você tem ansiedade? Vocês sabem me responder isso? O que que é a ansiedade? Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre um estado psíquico natural, né, que nos alerta sobre um perigo, sobre algo que a gente vai enfrentar no futuro. Cada dia mais ela vem sendo definida de maneira geral como um estado desagradável, acompanhado de um desconforto físico, que geralmente possui relação com medo. A gente escuta, se não todos os dias, quase todos os dias, alguém mencionar a palavra ansiedade. Ai, a minha ansiedade, eu estou ansiosa, minha ansiedade atacou, estou tendo uma crise de ansiedade. Hoje, o Brasil é o segundo no mundo com a população com ansiedade. São 9,3, 20 mil brasileiros diagnosticados com ansiedade. E aí eu pergunto para vocês, você tem ansiedade? Próximo slide, por favor. Todo mundo tem. Como assim, Dani? Volta, por favor. Como assim, Dani? Todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade. A diferença é se essa ansiedade ela é comum ou patológica. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho a diferença de cada uma delas. Quando a gente fala sobre a ansiedade comum, é uma ansiedade que é proporcional às circunstâncias que a gente está passando, ela é temporária, a gente consegue gerenciar e não necessariamente requer um tratamento profissional. É aquela ansiedade que traz euforia, deixa a gente agitado, como quando a gente tem um evento para ir, quando a gente vai fazer uma viagem. Quando a gente era criança, tinha aquela excursão da escola, ou tinha um aniversário. É a ansiedade que a gente considera boa, que dá um friozinho na barriga, uma ansiedade gostosa, de algo bom que tem para acontecer e a gente pensa sobre. Agora, quando a gente fala sobre a ansiedade patológica, é uma preocupação, um medo excessivo e totalmente desproporcional. É algo que persiste, que é frequente, que acaba interferindo na nossa vida do cotidiana, né, no nosso dia a dia. E pode sim necessita de um tratamento profissional. Ou seja, é aquela ansiedade que paralisa, que te trava. Você tenta fazer, você tenta executar uma atividade, mas você é dominado por algum motivo, né? Normalmente é pelo medo. Dani, mas eu sou dominado, é uma atividade do dia a dia, eu costumava fazer isso, sem problema nenhum, e agora eu tenho medo? Tem. E aí, é nosso papel no tratamento profissional identificar a origem desse medo, como surgiu esse medo. Às vezes, pode ser uma palavrinha que alguém te fala, um comentário, um feedback nada estruturado que alguém te dá, que pode despertar esse medo dentro de você. Pode passar, por favor. Quais são os sintomas e as causas da ansiedade? Quando a gente fala sobre os sintomas de ansiedade, trouxe aqui para vocês alguns, né? Não vou ler todos, eu sei que vocês vão lendo aí, mas o que que eu quero, o que que é importante a gente pensar, a gente entender? Não é porque na semana passada eu tive uma tensão muscular que eu estou tendo ansiedade, que eu estou com ansiedade patológica. Ou então, porque tenho ficado mais sozinho, tenho refletido sobre a vida, então nesses últimos dias tirei um tempo para pensar mais em mim, para evitar redes sociais. Isso não quer dizer. Quando a gente traz esses sintomas para a gente entender e levantar a suspeita de uma ansiedade patológica, esses sintomas precisam estar em conjunto e com frequência, tá? Quem que vai dar o diagnóstico de ansiedade? Eu sempre falo, sempre alerto. Primeiro a gente passa no psicólogo para entender, né, sobre nossos sintomas, sobre as nossas demandas. Se o psicólogo ver necessidade, quando o psicólogo entender que é o momento, ele vai fazer um encaminhamento para um psiquiatra. E por que não passar no psiquiatra antes, Dani? Não passar no psiquiatra antes, porque o psiquiatra provavelmente vai te dar um remédio. E não necessariamente você precisa de um medicamento, tá? Então, se necessário ir para o psiquiatra, o trabalho é em conjunto. Por quê? Se a gente toma só o medicamento, a gente fica paralisado, a gente fica ali refém do medicamento, estabiliza.
né? Não sara, não cura. E quando a gente fala sobre o tratamento psicológico, a gente vai lá na origem, daquelas cutucadinhas que dói. Mas eu vou estar levando isso no próximo slide. E as causas também. Trouxe aqui algumas possibilidades das causas. Isso também não podemos levar ao pé da letra. Não é porque a minha mãe tem ansiedade, porque meu irmão tem ansiedade, que eu tenho, que eu vou ter. É uma possibilidade. Não é porque eu sofri um trauma, não é porque eu venho em estado estressado. Nessas causas são sinais de alerta. Então, a gente precisa ter uma alerta sobre isso e se observar melhor, praticar o autoconhecimento, né? Mas não necessariamente que algo disso fará com que eu tenha a ansiedade patológica. Pode passar para o próximo slide, por favor. Prevenção. É possível, sim, prevenir a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, que a gente chama de ansiedade patológica. Entendendo os estresses que a gente passa, fazendo atividade física regular, alimentação saudável, né? Praticando o autoconhecimento. E não necessariamente eu preciso já estar diagnosticado com suspeita para procurar um profissional, para procurar um psicólogo. Eu posso usar essa prática de psicoterapia como prevenção, para me auxiliar nesse autoconhecimento e auxiliar na minha manutenção aí diária, né? Entender o que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida ainda melhor. Então, adianta só eu fazer atividade física? Não. Adianta só eu fazer terapia? Não. Adianta só eu dormir bem? Ah, se é para ter o sono adequado, eu vou dormir o dia inteiro? Não é isso. Então, como tudo, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de um combo aí de atividades para a prevenção. E quando a gente fala sobre o tratamento, a terapia ela pode ser individual ou em grupo, quando necessário fazer uso de medicamentos e tomar muito cuidado, não fazer o automedicamento, né? Não é porque o amiguinho, o vizinho, o marido usa o medicamento que serve para mim também, então o que é bom para o outro nem sempre é bom para mim. Técnica de relaxamento, atividades terapêuticas, que, gente, pelo amor de Deus, não substitui terapia, hein? Eu pego muito mal quando eu vejo vocês colocando nas redes sociais, ah, minha terapia. Não, atividades terapêuticas são atividades terapêuticas. Ter um estilo de vida saudável e estudar sobre, entender sobre o transtorno e praticar o autoconhecimento. Então, trouxe de uma forma bem resumida para vocês sobre a ansiedade, né, por conta do tempo, mas quem quiser saber um pouco mais, quem tiver com alguma dúvida, é só me procurar e a gente marca um a um e a gente conversa mais sobre o assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês.